Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos livros mais fascinantes e, vamos ser sinceros, controversos das últimas décadas, A Arte da Sedução, de Robert Greene. Vamos desconstruir as ideias principais dele, desde os arquétipos de sedutores até as estratégias calculadas. Prontos? Então, vamos lá! O livro já começa com essa ideia super forte. Para o Greene, a sedução não tem a ver com satisfação, mas sim com o contrário, com o descontentamento. É a arte de achar e explorar um vazio, sabe? Uma necessidade que não foi atendida. Essa citação basicamente já dá o tom de toda a filosofia do livro. E olha, é muito importante entender isso logo de cara. Greene defende que sedução não é só sobre romance, não mesmo. É uma forma bem sofisticada de poder e persuasão. É sobre influenciar pessoas, seja na política, nos negócios, nas relações sociais, tudo apelando para os desejos mais profundos delas. Tá? Mas como é que isso funciona? Bem, o Greene define a sedução como a arte de criar desejo. A ideia é contornar a mente consciente da pessoa e falar direto com o inconsciente. Para isso, ele usa exemplos de figuras históricas de Cleópatra, John F. Kennedy, para mostrar que a sedução é uma habilidade que atravessa o tempo, uma ferramenta estratégica mesmo para ganhar influência. A primeira grande ideia do livro é que existem diferentes caminhos para seduzir, e esses caminhos são personificados em 9 arquétipos. Greene sugere que qualquer um pode adotar uma dessas personas para aumentar o seu poder de atração. Vamos dar uma olhada em quais são. E aqui estão eles, cada um com uma psicologia de atração bem específica. A sereia, o libertino, o amante ideal, o dandy, o natural, a coquette, o encantador, o carismático e, por fim, a estrela. O ponto-chave aqui, segundo Greene, não é sobre a beleza convencional, mas sim sobre a capacidade de incorporar uma fantasia específica. Vamos analisar alguns dos mais interessantes de perto. A coquette, por exemplo, é mestre em adiar a gratificação. O poder dela está na autossuficiência. Ao ficar alternando entre ser calorosa e distante, ela cria um ciclo de esperança e frustração. Esse afastamento emocional gera um mistério que mantém o alvo sempre correndo atrás, tentando provar o seu valor. Aí temos o dandy. O apelo dele vem totalmente da recusa em se conformar. Com um estilo andrógeno, único, o dandy cria uma ambiguidade que fascina. Ele acaba atraindo pessoas que se sentem presas pelas normas sociais, oferecendo uma visão de liberdade e de individualidade radical. E depois vem o carismático. O poder deles não é focado em uma pessoa só, mas em grupos inteiros. Eles irradiam uma confiança e um propósito tão intensos que as pessoas são naturalmente atraídas. Através da eloquência, do mistério, de um espírito de aventura, eles inspiram uma devoção que é quase cega. Ok, então a gente já viu os personagens, mas como é que o jogo funciona na prática? Greene detalha um processo de sedução em várias fases. É quase um manual estratégico que transforma a atração numa ciência calculada. Vamos ver como isso se desenrola. O processo começa com a escolha do alvo certo, alguém que tenha necessidades não satisfeitas. Depois, a abordagem indireta para criar uma falsa sensação de segurança. A partir daí, o jogo se intensifica. Enviar sinais mistos para criar ambiguidade, criar tentação, dando um gostinho do prazer que está por vir. E, finalmente, manter a pessoa em suspense com imprevisibilidade, para garantir que a mente dela fique completamente ocupada com você. Tudo isso soa bem teórico, né? Quase como um roteiro de filme. Mas a grande pergunta é: como essas ideias são recebidas e aplicadas por pessoas de verdade que leem o livro? Isso funciona mesmo ou é só uma fantasia de poder? Para a gente ter uma noção do impacto real do livro, fomos dar uma olhada no que os leitores andam dizendo. E uma discussão num fórum do Reddit sobre a arte da sedução revelou umas perspectivas bem diferentes sobre a utilidade prática disso tudo. De um lado, tem leitores como o usuário Elite Soldier 225, que veem o livro não como um manual de paquera, mas como uma ferramenta para dominar a arte social. Para eles, as lições de Greene sobre psicologia e percepção servem para todas as interações sociais, melhorando a capacidade de se comunicar e de entender os outros. Mas aí, do outro lado da moeda, vem uma visão completamente oposta. O usuário I Hope He'll Be Alright argumenta que o verdadeiro valor do livro não é aplicar as táticas, mas sim saber reconhecê-las.
Para esse leitor, o livro é um guia de defesa, uma forma de identificar e se proteger de manipuladores. A discussão também adiciona umas camadas interessantes aos arquétipos do Green. O usuário Daydark aponta uma contradição curiosa. Green aconselha a escolher um tipo, mas ele mesmo usa a mesma figura histórica, como o JFK, como exemplo para vários arquétipos diferentes. Isso sugere que, na prática, esses tipos não são caixinhas rígidas, mas sim ferramentas para a gente combinar e adaptar. Então, chegamos ao ponto crucial da questão. Onde é que a gente traça a linha? O livro ensina influência e carisma ou ensina a explorar as fraquezas das pessoas para ganho próprio? A resposta, ao que tudo indica, depende totalmente da intenção de quem lê. Essa dualidade fica muito clara. Por um lado, o livro pode ser visto como um caminho para influência positiva, entender a psicologia, melhorar as habilidades sociais, construir carisma. Por outro, as mesmíssimas táticas podem ser usadas para pura manipulação, explorar vulnerabilidades, criar falsas realidades e gerar dependência emocional. A diferença não está na técnica, mas na ética por trás dela. No fim das contas, a arte da sedução nos deixa com uma pergunta que incomoda um pouco. É um manual para manipulação cínica ou um guia profundo sobre a psicologia humana e a dinâmica do desejo? Talvez a resposta seja que é as duas coisas ao mesmo tempo, e o verdadeiro poder do livro, seja para o bem ou para o mal, está nas mãos de quem o lê.